Se você já acompanha os nossos conteúdos aqui no canal do Observatório da Televisão no YouTube, provavelmente você já me conhece, eu sou o Fábio Costa. Temos um encontro já há um ano, todas as semanas, no TBT da televisão, que é publicado às quintas-feiras. A partir de agora, uma sessão que já tinha o seu conteúdo em texto, a Vale a Pena, terá a forma em vídeo, para que nós relembremos carreiras de personalidades muito importantes da nossa cultura, da nossa dramaturgia especialmente, né? Há muitos nomes da dramaturgia a serem lembrados, e o Vale a Pena serve para isso, para celebrar a carreira e a vida de figuras muito importantes para o nosso cenário artístico. A primeira delas, nessa nossa estreia, é ela, Glória Menezes, que está completando 85 anos de idade, né? Ela nasceu no dia 19 de outubro de 1934, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e não se chama Glória Menezes, né? Se chama Nilcedes, ou Nilcedes, não sei como se pronuncia corretamente, mas eu acredito que seja Nilcedes Soares de Magalhães. Esse nome, como é muito comum na geração da Glória, é uma junção dos nomes dos seus pais, o seu Nilo e a dona Mercedes. Por isso que eu acho que se fala Nilcedes e não Nilcedes, né? Ela escolheu o nome Glória Menezes porque tem 13 letras, né? E especialmente com o Menezes para aludir às suas origens portuguesas, as origens da sua família, e Glória para atrair justamente isso, êxito, sucesso, glória, né? Nascida em Pelotas, como eu disse, Glória Menezes veio morar aqui em São Paulo quando tinha 6, 7 anos de idade, ainda criança, e iniciou seus estudos. Quando cresceu, começou a se dedicar aos estudos que a levariam a ser atriz na Escola de Arte Dramática, a EAD, do professor Alfredo Mesquita, aqui em São Paulo, onde estudaram outros contemporâneos dela, como Francisco Coco, também, se não me engano, Leonardo Vilar, enfim. Essa geração que se consagrou nas décadas de 50 e 60, muitos deles saíram da EAD com o professor Alfredo Mesquita, tomavam a famosa sopa que ele dava para os seus alunos, que na correria do dia a dia passavam um dia trabalhando, iam para lá de noite estudar, e muitas vezes não tinham tempo ou condições financeiras de parar para comer entre um compromisso e outro, né? Glória Menezes estreou profissionalmente na virada dos anos 50 para os anos 60, tanto em teatro quanto em televisão e cinema, né? Na TV Tupi, ela atuou nos primeiros anos em teleteatros e também em novelas, na época em que as novelas aqui na televisão brasileira não eram diárias. Ela fez, por exemplo, uma adaptação do romance de Theodor Dreiser, Um Lugar ao Sol, que anos depois originaria também Selva de Pedra na TV Globo e Viver a Vida na TV Manchete, né? Selva de Pedra de Jeanette Claire e Viver a Vida de Manuel Carlos. Curiosamente, nenhuma das duas contou com Glória no seu elenco nas ocasiões em que foram feitas, né? Um dos teleteatros dessa época, fim dos anos 50, começo dos anos 60, foi Uma Pires Camargo, na TV Tupi, uma das primeiras parcerias profissionais de Glória com aquele que viria a se tornar um grande parceiro seu, não só na carreira como na vida, Tarcísio Meira, com quem ela é casada há quase 60 anos. Tem um filho, Tarcisinho, que nasceu em 1964, e ela teve um primeiro casamento com um primo dela, chamado Arnaldo Brito, que foi pai dos seus 2 filhos mais velhos, o João Paulo e a Maria Amélia. Maria Amélia, você talvez não se lembre, mas já deve tê-la visto nas ocasiões em que ela apareceu na televisão interpretando os personagens da mãe, Glória Menezes, quando mais jovens. Isso aconteceu em Senhora do Destino, por exemplo, né? No ano de 2004, a novela de Aguinaldo Silva, e também aconteceu em Meu Primeiro Baile, um caso especial do qual já falaremos um pouco mais. Glória Menezes se consagrou ao longo da década de 60 na TV Excelsior, que gravava suas novelas aqui em São Paulo, e lançou em 1963 a primeira telenovela de apresentação diária da nossa televisão, que foi 254,99 Ocupado, escrita por Dulce Santucci a partir de um original argentino de Alberto Migré, e que você que é mais jovem pôde conhecer numa versão mais recente de 1999 da Record TV chamada Louca Paixão, na ocasião adaptada por Yves Dumont. A personagem de Carina Barum, que era uma moça que cumpria pena no presídio, né, a Letícia, era a equivalente à de Glória nessa primeira novela, na qual ela já fez par com Tarcísio Meira, como em cerca de 20 novelas depois dessa até hoje, né? Na TV Excelsior,
Glória Menezes fez outras novelas de muito sucesso na época e algumas merecem destaque, como Almas de Pedra, que foi escrita por Ivani Ribeiro em 1966, a partir de um romance de Xavier de Montepin chamado As Mulheres de Bronze, ao lado de Tarcísio Meira, Francisco Coco, Suzana Vieira, Iris Bruce, Ivan Mesquita e um grande elenco. Essa é uma novela que entrou para a história, para as curiosidades da dramaturgia, especialmente porque nessa novela Glória, que sempre foi bonita, fazia papéis de mocinha em geral, ela se travestia de homem, se fazia passar por homem para assim vingar a morte do pai dela e de suas irmãs, que era interpretado pelo ator Edmundo Lopes. O personagem, se eu não me engano, se chamava Oscar Ramalho. E nessa mesma época, houve em 1964 a novela Uma Sombra em Minha Vida, com Glória Tarcísio e Irina Greco, na mesma TV Excelsior. No final do ano de 1967, depois que o casal concluiu seus trabalhos numa novela de Marcos Rey, chamada O Grande Segredo, Glória e Tarcísio se transferiram para o Rio de Janeiro e para a TV Globo, onde eles estão até hoje. A sua primeira novela na TV Globo foi Sangue e Areia, de Janete Claire, baseada na obra de Vicente Blasco Ibanhas, também chamada Sangue e Areia, que é a história de um toureiro, Juan Gallardo, personagem do Tarcísio, dividido entre o amor de uma mulher exuberante da sua região na Espanha, a Dona Sol de Alcântara, que era a personagem da Glória, e a sua namorada de até então, vivida pela Teresa Amaio. E Sangue e Areia foi a primeira de uma série de novelas que consagraram Tarcísio Meira e Glória Menezes como o primeiro casal, podemos dizer assim, da telenovela brasileira. Mas, embora a carreira deles seja bastante atrelada na maior parte do tempo, temos grandes momentos da carreira de Glória na televisão separada de Tarcísio, né? Depois de Sangue e Areia, eles fizeram juntos ainda a novela Rosa Rebelde, em 69, e entre uma e outra foram separados. Tarcísio foi fazer uma novela chamada A Gata de Vison com Ioná Magalhães, que era a novela das 8 na ocasião, e a novela das 7, Glória foi fazer com Carlos Alberto, chamada Passo dos Ventos. Mas o público na época rejeitou essa troca, porque a graça dessa época da televisão era que os casais se repetissem sempre, os mesmos casais. Então havia Cláudio Maros e Miriam Pérsia, que fizeram mais de uma novela, Cláudio Maros e Regina Duarte, e antes deles, Carlos Alberto e Ioná Magalhães, Tarcísio Meira e Glória Menezes, né? O primeiro grande sucesso nacional da TV Globo com os dois atores foi Irmãos Coragem, em 1970, uma novela que durou um ano, escrita por Janete Claire, e não satisfeitos com esse um ano de grande sucesso, depois fizeram mais quase outro ano, exatamente na sequência, com outra novela de Janete Claire chamada O Homem que Deve Morrer, que foi até 1972. Depois disso, eles ainda fizeram Cavalo de Aço, de Walter Negrão, antes de se separarem na teledramaturgia. Em 1975, Glória participou de uma novela de Jorge Andrade chamada O Grito, numa personagem um pouco diferente daquilo que ela vinha fazendo até então. Era uma mulher mais velha do que Glória era na época, né? Ela tinha ali 40 anos, e fazia uma personagem um pouco mais velha, uma ex-freira chamada Marta. A partir dessa história, que era centrada na Marta e num filho dela que tinha uma doença que fazia com que ele gritasse à noite, o autor da história, o dramaturgo Jorge Andrade, construiu uma grande discussão sobre a vida na cidade, a falta de empatia, de solidariedade, não é? O grito não era necessariamente o grito do menino, mas o sufoco que a vida num grande centro como São Paulo impõe aos seus moradores, né? E o egoísmo, a falta de sensibilidade que provoca neles. Depois disso, Glória reencontrou Tarcísio em Espelho Mágico, novela de Lauro César Muniz, exibida em 1977, e se separou dele novamente em Pai Herói, de Janete Claire, em 1979. Nós podemos dizer que Pai Herói marcou uma nova mudança na carreira de Glória, porque, já amadurecida, embora jovem, né, estava na casa dos 40 anos, ela fazia uma mulher do povo, batalhadora, mãe solteira, amante de um bandido, né, de um marginal, o Baldarati, personagem do Paulo Altran, que acabou formando um triângulo amoroso, o principal triângulo amoroso da história, com uma bailarina riquíssima, Karina, interpretada por Elizabeth Savala, e um rapaz do interior que quer desvendar a verdade sobre a história do seu pai, o André Cajarana, vivido pelo Tony Ramos. Ana Preta, personagem de Glória, foi um divisor de águas na sua carreira, e ela entrou nos anos 80, depois fazendo parte de dois grandes sucessos das novelas das 7,
que ajudaram a remodelar a linguagem desse horário. Jogo da Vida, de Silvio de Abreu, e também com Silvio de Abreu, Guerra dos Sexos, em 1983. Nessa novela Guerra dos Sexos, Glória interpretou Roberta Leone, que logo no primeiro capítulo fica viúva e passa a enfrentar a resistência dos próprios integrantes da sua empresa, a presença dela como líder deles, e também os preconceitos, já que ela se apaixona por um rapaz muito mais jovem do que ela, o Nando, que era vivido por Mário Gomes. Glória Menezes, de mocinha de muitas novelas, passou a ser a mãe, a esposa tradicional das novelas. E começou a despertar nos autores o desejo de vê-la, e também no público, né, o desejo de vê-la como uma grande vilã, que foi satisfeito em 1990 pelo mesmo Silvio de Abreu das novelas que eu acabo de citar. Laurinha Figueroa, sua personagem em Rainha da Sucata, era totalmente diferente do que nós todos estávamos acostumados a ver Glória fazendo, embora ela tivesse feito uma malvada em Corpo a Corpo, a Teresa, né, Corpo a Corpo de Gilberto Braga, mas depois voltou a fazer uma mulher boa praça, romântica, que era a Rosemary de Brega e Chique. Mas Laurinha Figueroa marcou a teledramaturgia e a carreira de Glória porque era uma vilã tão malvada, capaz de se suicidar, mas de maneira que causasse na polícia a impressão de que quem a atirou do prédio, e que não tivesse sido um suicídio, mas a impressão de que quem a havia atirado do prédio era sua grande rival, sua inimiga, Maria do Carmo, personagem de Regina Duarte. É uma grande vilã que os mais jovens exaltam muito vilãs como Nazaré, Carminha, enfim, que tem o seu valor. Mas já houve grandes vilãs que colocam essas até no chinelo, se você for ver as maldades que elas foram capazes de impetrar na vida daqueles que as rodeavam, e a Laurinha é uma delas. Dos anos 90 para cá, ela foi alternando personagens, na maioria das vezes, boa gente, boas mães, boas avós, boas esposas, mas também teve grandes dramas para tocar a partir do seu núcleo nas novelas, né? Desde uma mulher de espírito jovem, mas que queria desvendar o mistério em torno da morte da irmã, que era a Baby de Deus nos acuda, até uma das vítimas do serial killer, a Júlia Braga, em A Próxima Vítima, mais duas novelas de Silvio de Abreu, que foi um dos autores com os quais Glória mais trabalhou na televisão, né? Ela interpretou também com Silvio a matriarca Marta Toledo em Torre de Babel, que eu considero uma personagem muito bem feita por ela, apesar da mudança de rumo que o autor teve que fazer em relação ao que ele gostaria de poder ter feito com a novela toda, né, de um modo geral. Mas a Marta era uma grande mãe, que era o esteio daquela família onde todos tinham problemas seríssimos e ela tinha que segurar, desde o marido até os 3 filhos, a irmã de criação dela, que era a Clara, papel da Maitê Proença, né? E desde então, já mais idosa, já fazendo papel de avó, tendo netos, crianças e adolescentes, né? Netos até muito adultos, como o Eduardo Moscovis, na série Louco por Elas, que ele fez com ela no começo dessa década, né? Glória Menezes conquistou um novo público, interpretando essas senhorinhas um pouco matosquelas, engraçadas, de grandes tiradas, que se metem em confusões, né? Como a Zoroastra de O Beijo do Vampiro, Dona Laura de Senhora do Destino, que abordou com sutileza, com delicadeza no texto de Agnaldo Silva o problema do Alzheimer, que ela sofreu na novela, né? E Dona Irene de A Favorita de João Emanuel Carneiro, a famosa anta histórica, no dizer da vilã da história, a Flora, personagem da Patrícia Pilar, né? Glória Menezes é uma atriz que, quando eu nasci, em 1986, como eu disse agora neste breve resumo da sua carreira, já era, se não a maior, uma das maiores estrelas da televisão brasileira, e não só da televisão, também do teatro e do cinema, onde ela tem trabalhos dignos de nota como Jornada de um Poema, Navalha na Carne, Para Viver um Grande Amor, O Pagador de Promessas, que rendeu a Palma de Ouro de melhor filme no Festival de Cannes em 1962, né? Um filme de Anselmo Duarte, baseado na peça de teatro de Dias Gomes, e além de Independência ou Morte, no qual ela faz a Marquesa de Santos com o Dom Pedro, quem? Tarcísio Meira, pois é. E Glória Menezes, nesses seus 85 anos principalmente, ela está fora do ar já faz algum tempo, né? Sua última novela foi Totalmente Demais, entre 2015 e 2016. Tem feito breves participações em programas como Tá no Ar, a TV na TV, mas faz falta, né? Recentemente uma foto dela e de Tarcísio sendo levados de cadeira de rodas num aeroporto causou uma comoção na internet, curiosidade em torno do estado de saúde de ambos.
Ao que consta, embora ela tenha passado um tempo no hospital, não faz muito tempo, os dois estão bem. Só que, infelizmente, né, a idade nos atinge a todos, né? E esperamos que, nesses seus 85 anos, ela, quem sabe no futuro próximo, volte a nos brindar com seu grande talento, se não na TV, no cinema ou no teatro, e que esteja bem de saúde para viver ainda muitos anos e proporcionar a nós, o público que a acompanha há tanto tempo, mais do seu grande talento, da sua grande importância para o cenário artístico nacional. Glória Menezes, o nosso aplauso. E até a próxima semana, ou, se não no Vale a Pena, no TBT da televisão, que sai todas as quintas-feiras, como você já está acostumado. Um abraço.